Fala galera, tudo bem? Acabou o sonho do Getafe em relação à classificação para a Champions, né? O time tentava a inédita classificação para a Champions, nunca disputou a principal competição europeia de clubes e esteve muito perto de conseguir isso. Foi, na verdade, uma das grandes histórias dessa temporada na Espanha, o nível que conseguiu atingir o time do Bordalás, né? Termina na quinta posição, fica atrás do Valência, que foi quem conseguiu roubar ali na última hora essa quarta vaga. Foi uma grande arrancada no segundo turno do Valência, é bom destacar esse lado também, né? Um time que tinha feito um primeiro turno muito ruim, muitos empates, e no segundo turno teve um aproveitamento excelente para conseguir sair de um 11º lugar na virada para terminar em quarto. Então, o Valência merece os méritos também pelo que fez. Agora, para o Getafe foi por muito pouco. E isso, primeiro, merece o destaque porque merece a comemoração. Quinto lugar é a melhor posição do Getafe na história da primeira divisão. A pontuação também foi a maior do clube na história da primeira divisão. E vai jogar a Europa League, o que não deixa de ser também uma recompensa grande para um time que há 2 anos estava subindo de volta da segunda para a primeira divisão. E que trabalho do Bordalás, né? Porque ele conseguiu formar um time extremamente competitivo. Aliás, competitividade acho que é a palavra que melhor define esse time. Não é um time que sabe muito bem o que fazer, não é o time mais técnico, não é o time mais vistoso, não é o time mais nada. Quer dizer, talvez seja o mais competitivo, porque é um time organizado defensivamente, que sabe os momentos certos para subir, roubar a bola no campo de ataque, explorar sempre a sua dupla de ataque, seja qual for, né? Nessa temporada o Jaime Mata foi uma das grandes contratações na Espanha e ele chega e consegue formar ao lado do Jorge Molina, veteraníssimo, um dos grandes ataques da Espanha na temporada. Não que seja um ataque dos líderes em gols, mas um ataque dos mais eficientes, de um time que se defende, não cede muitas chances ao adversário e consegue ferir, consegue machucar contra-atacando com esses dois lá na frente. Em alguns momentos o Ángel Rodrigues também entrando e saindo do time, outro jogador importante, e superando obstáculos, né? Porque foi um time que conseguiu, por exemplo, superar a saída de um Amati Ndiaye, que se machuca, né? Saída por lesão, que parecia ser o fim da temporada para a equipe. Então não parecia ser possível conseguir contornar esse problema quando ficava sem o seu principal cara de saída para contra-ataque. Então o que fazer para um time que tinha essa estratégia? Aí vem os méritos do Bordalás, que consegue se adaptar, consegue não mexer na estrutura, porque não é da característica dele, e aliás, o time manteve sempre a sua estrutura do 4-4-2 com as duas linhas, um time forte marcando por dentro, com Arambarri sendo um desses caras fazendo esse trabalho, Maximovic em alguns momentos também tendo ótimas partidas, e pelos lados sim, aí o time mudou bastante. Se a gente for pensar no papel que os próprios laterais tiveram aprendendo a jogar numa segunda linha, o Fouquier à frente do Damian Soares, por exemplo. No lado esquerdo isso acabou acontecendo por necessidade também. Então foi um time extremamente sólido, competitivo, chato de enfrentar, competente nos contra-ataques também. E é uma pena que tenha escapado, né, pensando do ponto de vista da história, porque essa vaga na Champions seria coroar um grande trabalho e seria também uma forma de resgatar algumas memórias que são inevitáveis. O Getafe já disputou a Europa League, disputou a Copa da UEFA na época. Aliás, o Getafe viveu o seu melhor momento na história justamente nesse período. E a maior partida da história do Getafe, muito provavelmente, foi a eliminação dramática para o Bayern na Europa League, na época Copa da UEFA, em 2008. Porque foi um ano em que o Getafe conseguiu deixar pelo caminho o Benfica, o AEK, superou o Tottenham na fase de grupos e aí pega o Bayern nas quartas. Empata o primeiro jogo, empata o segundo jogo, vai para a prorrogação, sai na frente, acaba tomando 2 gols do Luca Toni na reta final do jogo e é eliminado na prorrogação pelo número de gols fora, né? Então foi muito cruel para o Getafe, que naquele ano conseguiria chegar a final da Copa do Rei, inclusive perdeu para o Valência nesse ano. No ano anterior já tinha sido finalista da Copa do Rei, tinha perdido para o Sevilha também. Então se a gente pega 2007, 2008, ali são 2 anos muito especiais na história do clube. E agora dá para dizer que 2018 e 2019 também são anos que entram nessa lista, sem dúvida alguma, de um clube pequeno, novo, se a gente for falar em competir na primeira divisão, mas que conseguiu dar trabalho para muita gente. Então é bem legal olhar para o que foi feito nessa temporada e exaltar essa classificação, por mais que ela possa ter vindo com sabor de derrota, porque a Champions esteve muito próxima.
Quem vai ficar ou não para a próxima temporada é outra história, né? Alguns jogadores se valorizaram muito, é verdade que alguns já são mais veteranos, o próprio Jaime Mata, que foi um achado do time, buscando na segunda divisão, se destacou tanto que chegou à seleção espanhola, mas o Djené, por exemplo, zagueiro que fez 2 boas temporadas, acho que até mais a passada do que a 2018-2019, mas é um zagueiro cobiçado também. Então, não é um time tão fácil de imaginar qualquer peça se encaixando, porque vai ter que entrar muito no estilo do Bordalás, competitividade, marcação, agressividade para marcar no campo de ataque ou fechadinho no campo de defesa e capacidade para jogar com essa dupla de ataque, acionando e dando suporte pelos lados, seja com um jogador de mais força física como o Fouquier, seja um jogador com um pouco mais de técnica como o Portillo, que mostrou isso em alguns momentos da temporada. Então vai ser bem legal ver esse desafio do Getafe chegando às competições europeias. Deixo aqui o convite para vocês pedirem aí também, sugerirem assuntos, times que merecem destaque pela temporada, que de repente vale falar um pouco mais, algumas das histórias dessa temporada 2018-2019. Deixa aí nos comentários, curta, se inscreva também. Um abraço a todos, até a próxima.